2 Samuel, capítulo 9, vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 15 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete a casa de Davi como um dos filhos do rei. Repita comigo este último versículo para que fique bem enfatizado. Dizendo assim, comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Aleluia, glória a Deus. Alegremente, conte esta boa notícia para a pessoa que está ao seu lado, dizendo assim, você foi criado para dar certo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero iniciar esta ministração do dia de hoje dizendo a você que você foi criado pelas mãos do Senhor, o nosso Deus, com um propósito. Você foi criado, a sua vida foi sonhada para nesta terra se mover, para nesta terra participar de um movimento cheio de paixão, de propósito. Isso nasceu no coração do nosso Deus. Da parte do nosso Deus, do Senhor, existe uma intenção que os seus filhos eles venham a dar certo. Da parte de Deus, do nosso Senhor, existe uma intenção e o Espírito Santo de Deus está na terra, a bondade de Deus está na terra, o Espírito que se chama Santo está diuturnamente trabalhando para que os seus filhos sejam levados à semelhança de Cristo, sejam transformados à semelhança de Cristo no seu caráter, na sua natureza, espelhando nessa terra os sonhos que Deus tem, que Deus planejou na eternidade. Deus, o Pai, planejou. O Filho, Jesus, veio a essa terra, executou este plano perfeito. E o Espírito Santo de Deus está aplicando um plano de salvação todos os dias da nossa vida. Eu quero dizer a vocês que existe uma ativação, quero chamar esta ativação, este girar de chave, de uma ignição. Existe uma ignição que acontece nas nossas vidas, e esta ignição, queridos, é este momento de ativação, de uma fagulha que incendeia os nossos corações. Podemos dizer que isso é o mover do Espírito Santo de Deus que testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. E este movimento da Igreja de Cristo Jesus, este movimento dos filhos rumo ao seu propósito, ele é ativado, esta ignição, esta partida, este girar dessa chave, esta fagulha, esta explosão nos nossos corações, é o poder do Espírito Santo de Deus, que testifica na salvação que você é filho de Deus, que você é filha do Todo-Poderoso. Sabe, queridos, sem este mover,
sem girar da chave, sem esta ativação, sem esta ignição, nós vamos viver uma vida paralisada. A nossa vida sem o Espírito Santo de Deus é uma vida paralisada, é uma vida coxa, é uma vida manca, é uma vida estática. Porque aquilo que nos move é o poder, é o mover do Espírito Santo de Deus. Nós podemos lançar mão da religião como um método. Nós podemos ser bons religiosos, frequentar o culto aos domingos. Nós podemos fazer da nossa vida uma vida religiosa, uma vida de muitas orações repetitivas, de uma frequência regular à igreja, de até exteriorizarmos isso através de usos e costumes nas nossas vestimentas, na maneira de nós falarmos, um jargão de crente. E esse método, ele até dá certo a um ponto. É como você empurrar um carro. E você está empurrando esse carro e ele está movimentando, ele está andando até certo ponto, isso dá certo. Você consegue num caminho que é plano, com o auxílio dos métodos, empurrar este carro. Mas, queridos, na primeira adversidade, seja ela vale, seja ela montanha, empurrar um carro morro acima é doloroso. Às vezes até impossível, dependendo do automóvel. Dependendo do porte deste carro, dependendo do peso e dessa estrutura. E a nossa vida é assim, queridos. Se não houver um girar de uma chave, se não houver um mover que ativa dentro do nosso coração, que nos impulsiona, que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, se o Espírito Santo de Deus não fizer habitação na vida do crente, a religião ela é vã, ela é falha, ela vai nos empurrando até um certo ponto, mas ela não sobrevive quando as adversidades da vida elas se apresentam na nossa frente. Eu quero dizer a vocês que sem o Espírito Santo nós não avançaremos. Nós não prosseguiremos. É impossível prosseguir. E a máxima desse culto de hoje é que você é filho de Deus. Esse é o girar da chave. Essa é a fagulha dos nossos corações que nos liga, que nos ativa, que nos põe no movimento do propósito. Enxergue você desta forma. Sem esta consciência de filho, você é alguém paralisado. Com esta consciência de filho, que só é dada pelo Espírito Santo que vem morar de nós então avançamos. Nós avançamos, nós possuímos, nós desfrutamos, nós temos também para transbordar e repartir uns aos outros. Aleluias. O mundo lá fora, ele está um caos. Você tem visto a busca incessante das pessoas por respostas. Elas correm aqui e acolá, buscando o governo, buscando nas instituições, buscando em filosofias, buscando num estilo de vida. Elas tentam buscar respostas para amenizar o caos, o loucura em que o mundo está imerso. E irmãos, preste atenção. A orfandade, ela é o alimento da geração do tempo do fim. E quando eu digo a geração do tempo do fim, é o tipo de pessoa que vai haver no fim, nesse tempo escatológico, no fim de todas as coisas. A Bíblia compara esta geração à geração dos dias de Ló, onde os anseios eram despertados e não supridos. As pessoas elas eram estimuladas nos dias de Ló, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus apetites, os seus desejos, o seu coração, para então consumir coisas. E eles eram constantemente estimulados, mas não supridos, porque a nossa matriz, a matéria-prima do nosso corpo, ela é eterna. E somente algo que é eterno vai matar a fome de uma alma eterna. O que eu estou querendo dizer? Vamos traduzir de uma maneira bem simples. O seu coração, ele tem um buraco que é do tamanho de Deus. E somente Deus cabe lá dentro. É como se fosse um esquema de chave e fechadura, onde somente Deus pode preencher este seu coração. E se você coloca ali dentro todas as outras coisas desse mundo, os prazeres, os títulos, o poder, o dinheiro ou qualquer outra coisa que a vida venha ali oferecer, isso está apenas despertando desejos e não está suprindo esses desejos despertados. De modo que o nosso coração se torna um buraco negro, tragando, bebendo tudo quanto é coisa que nós venhamos a colocar na sua frente. E amanhã, queridos, o vazio é o mesmo. E o amanhã é o mesmo vazio, porque somente o Espírito Santo de Deus é capaz de suprir o nosso coração. A orfandade, nos tempos de Ló, gerou um tipo de gente vazia. E o fim, você sabe a história, foi a destruição. Foi a destruição de um povo, de uma cidade, onde as pessoas estavam cativas por um espírito de orfandade. Eram órfãos.
não sabiam quem é o seu pai. Eu quero usar de uma história muito conhecida aqui, que nós lemos em 2 Samuel, para conversar um pouquinho com você a respeito da tua adoção de filho, da tua filiação, que é esta ativação. Por isso, preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer falar ao seu ouvido nesta noite. Queridos, Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei da nação, ali, israelita. Irmãos, este rapaz, ele era um príncipe. A história dele está bem resumida em 2 Samuel, capítulo 4, e versículo 4. Quando esse príncipe, ele tinha por volta de 5 anos, os filisteus, o inimigo do povo de Deus, eles atacaram o povo de Israel. E quando eles atacaram o povo de Israel, Saul, que era avô de Mefibosete, juntamente com a sua família, com os varões daquela casa, os homens daquela casa, eles foram até os filisteus para então lutar contra os filisteus, para assim empreender uma batalha contra o inimigo do povo de Deus. E a Bíblia ela nos relata que naquele dia, perto do Monte Gilboa, enquanto eles estavam ali lutando, a nação de Israel foi humilhada e sofreu uma severa derrota, onde muitos homens perderam a sua vida debaixo da espada do inimigo, debaixo da espada dos filisteus. Ali naquele dia, no pé daquele monte, caíram também o avô Saul, o filho Jonatas, e não somente Jonatas, mas também os varões da casa, os tios, os irmãos que estavam ali naquela luta. Queridos, a notícia chegou de Israel, ali onde estava o Mefibosete com a sua ama, com a sua babá. Então logo a notícia chegou dizendo que havia caído o avô. O avô estava morto, o rei da nação estava morto, a sua coroa havia se perdido, e também os guerreiros tinham caído. A Bíblia diz que aquela babá, ela tomou o menino, ela saiu correndo para salvar a vida do menino. E no meio desta atitude, para tentar salvar a vida de Mefibosete, a criança caiu e ela ficou manca das pernas, ela ficou deficiente das suas pernas pelo resto de toda a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para algo que está aqui. Quando, queridos, o pai caiu, quando o rei ele se foi, quando Saul ele morreu, o legado de Mefibosete foi gravemente ameaçado. Quando o rei ele morria, quando o cabeça da nação ele era exterminado, os seus filhos estavam expostos, os seus filhos estavam ameaçados, porque estando o rei morto, mas não empossando o herdeiro, o rei morreu, mas não deixou nenhum herdeiro empossado. O rei se foi, mas não declarou ou publicou para todo mundo saber quem era o sucessor. Uma vez que o rei morreu e não deixou empossado um herdeiro, agora o trono estava descoberto. O direito ao trono estava descoberto. Então, famílias poderiam se levantar para disputar aquele trono. Clãs poderiam se levantar para reclamar aquele reinado, aquela coroa. Então logo Saul ele morre, o trono de Israel está descoberto. E a vida de Mefibosete agora está colocada em perigo. Porque você vai lendo as escrituras e vê que em vários momentos isso aconteceu, a ponto de pessoas irem e matarem todos da linhagem. Todos os parentes do rei foram mortos. A história mais tenebrosa que nós conhecemos é da rainha Atalia, que usurpou o trono e começou a eliminar um a um os herdeiros do reino, matando aqueles que eram até parentes seus. E queridos, nesse momento, preste bastante atenção que Jonatas morre e Mefibosete está desprotegido. E ele foge para Lodebar. Ele não somente foge, como o efeito dessa fuga, o efeito de um pai, de um avô que se foi, que morreu, causa nas pernas do rapaz uma deformidade por toda a sua vida. E é aí que eu quero começar a conversar com você. Homem de Deus, mulher de Deus. Queridos, todas as referências masculinas aqui desse rapaz, elas se foram. Elas acabaram. E eu digo a vocês que quando um pai, quando uma mãe sai da posição a qual Deus os colocou, os instituiu, o legado da nossa geração está ameaçado.
está gravemente ameaçado. A linhagem dos nossos filhos está comprometida quando o pai ou a mãe ele sai da sua posição de rei. Aqui chamando atenção para esta posição paterna, porque eu preciso falar com você, caminhar com você nesta noite. Irmãos, quando o pai ele sai da sua posição de rei, quando o pai ele sai da sua posição de sacerdote, quando a figura paterna ela é transpassada pela espada do inimigo, quando a figura do pai ele morre, o filho será caçado pelo inimigo. Os filhos serão caçados pelo inimigo. A linhagem da família real está ameaçada nesse contexto. Preste bastante atenção nisso. E isso tem um segredo espiritual, porque agora o menino está sem proteção. Não há alguém que lute as batalhas por esse rapaz. Ele está sem alguém que se levante por ele, como um sacerdote, como um intercessor, como um protetor, como um provedor, alguém que possa estar ali erguendo muros de proteção em torno de Mefibosete. E esta questão dessa ausência de paternidade, e vamos ousar dizer trazendo para os nossos dias e para a aplicação desta ausência também da maternidade, ela tira a proteção ao redor do rapaz. E o rapaz, ele não somente é obrigado a fugir, como agora ele é deformado pelo resto da vida dele. Ele agora está aleijado. E ele foge para Lodebar. E ali, queridos, ele passa a viver um ciclo de orfandade, tomado por medo, por rejeição e também caracterizado pela paralisia. As pessoas olhavam para aquele menino e elas não mais enxergavam o príncipe de Israel, o herdeiro, mas olhavam para ele e o reconheciam como o paralítico, o coxo, o manco, aquele deficiente por causa das situações que se abateram sobre a vida dele logo na infância. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, dizendo que a orfandade ela gera lacunas na vida do ser humano. Ela gera traumas, feridas profundas na vida de um ser humano. E os filisteus, aqui, queridos, eles vêm para cima de Saul. E eles roubam, eles matam, eles traspassam toda uma família. E agora Mefibosete, ele está órfão. Ele não somente está órfão, mas ele está também aleijado. Irmãos, eu não sei qual área da tua vida ela foi arremessada, transpassada por espada de filisteus. Eu não sei qual é a área da sua vida que foi atacada pelo inimigo, trazendo morte. Muitas das vezes, esta morte... Muitas das vezes essa espada que se abate sobre a família e traz orfandade, ela vem de diversas formas. Que, como Mefibosete, elas estão com as suas pernas atrofiadas, porque perderam seus pais logo na infância. E não tiveram a oportunidade de serem amparados, criados, regados pelo amor da mãe e do pai quando era criança. E isso gerou no homem e na mulher um espírito de órfão, um espírito de orfandade. Isso não somente o deixou órfão de pai e mãe, mas também travou as tuas pernas, paralisou as tuas pernas, tornando elas mancas, tornando as tuas pernas defeituosas. Muitos homens e mulheres foram rejeitados ainda no ventre materno. Foram concebidos, vieram ao mundo debaixo da sentença de uma gravidez indesejada. E como criança ali no ventre, já sentiu os efeitos da rejeição logo ali. E muitas das vezes você não entende e não sabe o porquê que você tem tanto bloqueio com o Espírito Santo e com as manifestações espirituais. E o porquê que você é tão religioso, ou tão apegado à religião, ou tão propenso a ser inclinado a uma vida de religiosidade. Queridos, são pessoas órfãos, pernas defeituosas, por conta da rejeição materna. E sendo rejeitados pela mãe, ou tendo um relacionamento defeituoso, um relacionamento muitas das vezes problemático com a mãe, eles têm dificuldade de entender a parte sensível de Deus. Porque Deus colocou características no homem e na mulher,
E ambos juntos, eles formam um espelho que aponta para o Deus Todo-Poderoso, com seus atributos perfeitos. E a parte sensível de Deus ele colocou na mulher. E é a mesma característica que o Espírito Santo de Deus ele manifesta. Muitos homens, muitas mulheres, eles têm dificuldade com o mover espiritual, porque ainda não foram curados por conta da rejeição que sofreram ainda no ventre, ou por conta da vida problemática que tiveram em relacionamentos com a parte materna, com a mãe. Muitas pessoas se tornaram coxas porque foram abandonadas pelos pais, são órfãos de pais vivos. Teve o pai, estava ali, o pai estava ali dentro, ele supriu, ele tinha aquele empenho de colocar uma mesa farta, de vestir, mas era alguém que estava emocionalmente distante, alguém que esteve ali, que passou a vida toda, desde a infância da criança até a despedida, como um fantasma. E o filho ou a filha, isso vale para os pais e para as mães, queridos. Às vezes a mãe emocionalmente distante, e isso foi gerando uma deformidade no espírito, gerando uma deformidade nas pernas que impede você de avançar, que impede você de continuar. Filhos que são preteridos, né? Às vezes existe uma casa que é como a casa de Rebeca e de Isaac, onde um filho ele é mais amado, ele é mais incentivado, e o outro filho é desprezado, o outro filho é jogado pelos cantos. Talvez você seja esse filho, talvez você seja essa pessoa que foi esta pessoa da sua casa. Ou outros ainda, ao longo desta jornada, sofreram uma grave decepção com os seus pais. Se decepcionaram ao longo do caminho. Situações. Você foi abusada sexualmente e seu pai não se posicionou a respeito. Ou talvez seja ele o próprio abusador. Foi ele que rasgou a sua infância e fez no seu coração esta marca que te deixou com as pernas travadas por toda a vida. Homens que foram abusados na sua infância. E às vezes foi uma dessas figuras aqui que pereceram na espada do filisteu. Talvez um avô, talvez um tio próximo a você. Queridos, por que é que Deus está nos fazendo passar nesse monte Gilboa hoje, nessa noite? É porque Deus, queridos, Ele tem um amor por esta igreja. Ele deseja curar você. Porque, queridos, o espírito de orfandade é algo que trava a nossa vida. E nós estamos continuamente lutando, buscando, correndo atrás de paz. E o inimigo, ele é terrível, ele está tentando manipular pessoas, ele tenta manipular as pessoas nas suas fragilidades. Você vê as pessoas buscando um pai no governo, no presidente, nos prefeitos, nos pastores que estão por aí, nos padres, nas autoridades. As pessoas estão buscando pais postiços em estilos de vida, em bebidas, em vícios, em prazeres, em relacionamentos. Muitos casamentos não dão certo porque a mãe está buscando no marido um pai que ela não teve. Ou às vezes o marido está fazendo da sua mulher uma mãe que ele não teve. E queridos, isso não dá certo. Não dá certo. E é por isso que Deus hoje está nos tomando e falando assim: vou fazer você passar por Gilboa, mas você não vai ficar no pé do monte onde você foi apunhalado pelo filisteu. Vou te conduzir para Jerusalém, porque tenho colocado para você nesta noite em Filadélfia uma mesa com uma toalha. Aleluia. Ainda que essa mesa seja posta hoje no meio da tua adversidade, do teu sofrimento, do teu deserto, o Senhor Deus está te esperando assentado nessa mesa. Aleluias. Muitos de nós, ao passar por este vale, nos encontramos mancos, arrastados para o desamparo, para o abandono, para a rejeição, para o sentimento de não pertencimento. É isso que é a orfandade. É se sentir que é um sentimento de não pertencimento, como se você não fizesse parte daquela família, como se você fosse sozinho nesse mundo. Nós fomos criados, queridos, para amar e ser amado, para doar e receber. Nós fomos criados para ser família, porque Deus é família, Deus é composto, Ele é trino, e nós temos essa essência.
Ninguém vive sozinho. E a orfandade, ela vem e ela trava, ela deforma as pernas, de modo que a pessoa não consegue mais caminhar, e ela se vê então sozinha, vivendo em Lodebar, um filho órfão, passando a viver numa terra de coisa nenhuma. Lodebar significa isso, terra de nada, terra de coisa nenhuma, terra do vazio, terra de uma existência sem propósito. E agora Mefibosete, ele está nesse lugar, nesta posição de baixa autoestima. Não foi assim que ele chegou perante o Davi, quando ele foi chamado? Ele é chamado agora pelo rei, e ele chega e diz assim: o que é deste teu servo, para que o rei se lembre dele? Eu sou como um cão morto, sou como um cachorro, sem valor, tomado pelo medo, pela culpa, pela rejeição, pela solidão, pelas distorções. E é isso que acontece, queridos. Eu quero que você entenda que pessoas são paralisadas, pessoas são travadas, pessoas se tornam incapazes de prosseguir por conta do espírito da orfandade. E você precisa ser curado disso hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma igreja não avançará se ela não entender que ela tem um Pai que está no céu e que você é filho de Deus. E você precisa deixar o passado para trás, Filadélfia. Você precisa deixar para trás Lodebar. Você precisa deixar essa terra de vazio. Você precisa reconhecer que você tem um Pai nos céus e receber a cura que vem do alto sobre a tua vida. Os pais da terra falharam com você. Aqueles que foram ungidos para te guardar morreram, abrindo um espaço para que você fosse afetado por esta vida. Mas, queridos, você não é o teu trauma, você não é definido pela sua dor, você é definido pelo Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono e que te diz: você é meu filho, você é a minha filha. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Essa é a verdade, porque se nós não passarmos pela cruz de Cristo para sermos curados deste espírito de orfandade, nós não vamos prosseguir. Nós vamos sempre nos enxergar dessa forma. Nós vamos sempre nos enxergar como este cachorro morto aqui, tomado de medo. Às vezes o espírito que nós temos na nossa vida de medo, que nos segura e a gente não consegue empreender. A empresa não vai para frente, o relacionamento não vai para frente, por conta de questões mal resolvidas do passado com seus pais e as suas mães, com a sua família. Um sentimento de solidão, e a pessoa entra e sai de relacionamento. Ela vive uma vida defraudada. São parceiros e parceiros, noites e noites, onde a pessoa se desgasta sexualmente, relacionamentos distorcidos sexualmente, onde a pessoa está buscando um pai. Queridos, eu preciso falar disso, e não me importa se existe cancelamento, eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. Existem pessoas que estão amarradas, que estão numa vida distorcida sexualmente, porque estão buscando nos braços de outro homem o pai que não teve. Estão buscando nos braços de uma mulher a mãe que não teve. Existem órfãos lá fora, eles estão na mão de Satanás, eles estão indo para o inferno, e a igreja, ela tem a mesa, a igreja, ela tem o pão. Jerusalém significa casa do pão. Você tem este pão, você é participante, você foi despertado nessa verdade. Você precisa despertar outras vidas para essa realidade, queridos. Aleluias. Pessoas vivendo em Lodebar, tipos de comportamento que não estão certos por causa de espírito de orfandade, consumismo, religiosidade. A gente olha para essas coisas grosseiras, né, de arrepiar o cabelo, mas e a religiosidade? E os santos? Sepulcros caiados, vestidos com uma roupa bonita, com um costume talvez, mas envolvidos em religiosidade. As pessoas amam apontar o pecado, porque elas não conhecem o Deus de amor, elas não conhecem o Pai. E é típico, queridos, você senta com o religioso que ama as leis e as regras e adora apontar o dedo, e você começa a conversar. Sabe que jeito que ele enxerga Deus? Como um velho raivoso, sentado num trono, disposto a matar todos aqueles que se aproximam dele. O religioso não conhece o Deus Pai, o religioso nunca sentiu o abraço do Pai, e é por não conhecer o amor do Pai que ele detesta os seus que estão ao seu redor, que ele aponta o dedo, que ele julga todo mundo, que ele coloca todo mundo debaixo de jugo, que muitas das vezes nem ele consegue caminhar, nem ele consegue suportar, queridos. Isso é espírito de órfão,
Isso é espírito de órfão. Jesus é o modelo do filho. Jesus é o modelo masculino para nós, homens de valor. Jesus é o modelo de pai. Jesus é o modelo a ser seguido. E você vê Jesus em todo tempo amando pessoas, investindo em pessoas. Olha, queridos, se existe uma coisa que Deus me ensinou nesses últimos anos, é investir em pessoas. É crer que o Espírito Santo de Deus pode fazer algo na vida das pessoas. Tenho sido surpreendido por isso ao longo da jornada. Quantos improváveis Deus levantou para este tempo e eu sou um deles. Queridos, quantos improváveis Deus levantou para essa geração. Deus tem levantado homens e mulheres imperfeitos, aqueles que aos olhos do mundo foram contados como ninguém, mas o Senhor Deus tem levantado como filhos e enviado pessoas. E eu quero dizer a você nesta noite, a você que está aqui, você que está em Lodebar, você que está nesta posição, chegou a hora de você voltar para casa, filho. Chegou a hora de você voltar para casa. Aleluias! Existe cura para a orfandade em Deus. Queridos, o que é a cura para a orfandade? É a sua aceitação por Deus, a filiação, guarde isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. A filiação divina deve ser uma escolha. João capítulo 1, versículo 12, na versão NVI, diz assim: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Glorifica o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Você precisa aceitar isso. Você precisa crer nisso. Porque enquanto você não crer, enquanto você não aceitar esta máxima, enquanto você não aceitar essa verdade, você continuará com as suas pernas paralisadas. Você continuará impedido de avançar. Você continuará estagnado em Lodebar, parado nessa terra de nada, nessa terra de ninguém, caminhando, cocheando, muitas das vezes aquém do propósito que Deus tem para a tua vida. Existe uma frase do pastor Fabiano Ribeiro que diz assim: você pode não ser responsável por aquilo que fizeram com você, mas é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram com você. Até quando você vai ficar sentado chorando em cima desse trauma? Até quando você vai ficar visitando o momento do teu abuso? Até quando você vai ficar procurando nessa terra a mãe que você não teve? Até quando você vai ficar procurando em relacionamentos um pai postiço? Até quando você vai ficar correndo aqui e acolá com todo tipo de comportamento distorcido, queridos, buscando preencher o vazio? É tempo de você voltar para casa. É tempo de você escolher ser filho e entender que Deus sempre cuidou de você. Que Deus sempre cuidou de você. Queridos, talvez a tua vida ela é uma trajetória destruída, talvez a tua trajetória ela foi de ferimentos, talvez a sua trajetória tenha sido até aqui de dor, e você vem caminhando sentindo dor, você vem caminhando sentindo as feridas na sua pele, os ferimentos das espadas dos filisteus, transpassando o teu coração ao longo dessa jornada, queridos. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor Deus está dizendo a você: escolha ser filho de Deus. Abrace este amor que Deus está te ofertando. Não seja igual Satanás, orgulhoso demais para aceitar esse amor. Não seja como Satanás, orgulhoso demais para querer se colocar em uma outra posição que não seja a posição de filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus, Ele sempre cuidou de você. Aleluias. Pastor, onde Deus estava quando isso ou aquilo aconteceu comigo? Queridos, você está aqui hoje. Você está viva. Você está vivo. Deus pode pegar essa tua ferida e Deus pode costurar essa tua ferida e dessa ferida fluir cura para outras pessoas que estão passando por problemas semelhantes a você. E você pode pegar esta tua dor e tornar esta dor hoje o trampolim que vai te enviar, que vai te impulsionar para propósitos maiores. Você pode pegar essa sua dor hoje e fazer dela a cura de muita gente. Deus não te chamou para ficar posicionado nessa dor. Deus não te chamou para ficar estagnado nesse trauma. Você precisa avançar. Você precisa avançar. E para você avançar, esta ignição que vai ligar a tua vida e vai colocar você em movimento, é você saber que você é filho e filha amada de Deus. Deus, Ele sempre cuidou de você. Eu acho lindo, porque aqui em 2 Samuel capítulo 5 e 2,
embora havia um tempo de dor, havia um tempo de sofrimento. Mefibosete ficou muito tempo sofrendo como um príncipe órfão, um príncipe que esqueceu a sua identidade, um príncipe paralisado em todo o tempo, desde o começo da vida desse menino até o fim, na sua jornada como um príncipe. Queridos, Deus sempre esteve no controle da vida dele, Deus nunca o abandonou. Assista o culto passado, onde eu falei de um lavrador que cuida das nossas raízes. Quando nós caminhamos pelo Salmo 80, o lavrador sempre cuidou de nós, queridos. Nós somos a vinha preciosa do Senhor. Ainda no momento da nossa loucura, Deus ele estava ali, ao redor, protegendo as nossas raízes, cuidando, zelando do seu povo. E Mefibosete, ele foi sempre amparado por Deus. Em 2 Samuel capítulo 5:2 diz assim: o povo de Israel está se achegando para Davi e dizendo: olhe para nós, somos seu sangue e a sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras, em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito: você pastoreará o meu povo, Israel, e será príncipe sobre o meu povo. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo? Que mesmo quando Saul estava no trono, mesmo quando havia um homem no trono ali, Saul, um órfão no comando de Israel, vivendo na dependência do seu próprio julgamento, Saul, na sua loucura, aquele louco que foi ungido para guardar, aquele louco que foi ungido ali para cuidar da sua família, deixando a família desprotegida a ponto de ameaçar até a vida do próprio filho Jonatas. Entenda você que enquanto no trono de Israel, vamos pensar assim, entenda você que enquanto no comando da família havia um doido, um homem com uma loucura espiritual, vamos dizer assim, possesso, fazendo todo tipo de coisas ruins para aquela família, a Bíblia nos declara que o olhar do povo de Israel estava sobre Davi, que é o tipo de Cristo. Ou seja, queridos, mesmo quando você passou o que passou na tua vida, mesmo quando havia lá dentro da tua casa alguém possuído, mesmo quando lá dentro da tua casa havia alguém com a mente turvada, que foi muitas das vezes aquele que deveria te proteger, mas não te protegeu, mesmo quando no governo da tua vida havia um tipo de gente assim, que não te protegeu na tua infância, que não te supriu ao longo da tua infância, querido, no trono do céu existe um que não desamparou a tua vida, e que foi ungido desde a eternidade para pastorear a tua vida. Era assim com Israel. Saul, ele saiu da sua posição, Saul, ele caiu da sua posição, mas Deus havia instituído dentro da nação de Israel um Davi, que é o tipo de Cristo, para guardar o seu povo. O povo de Deus não ficou sem pastor. Queridos, lá na tua casa, mulher, lá dentro do teu casamento, homem, lá dentro da tua família, mesmo quando há um contexto terrível de orfandade, onde as suas pernas parecem paralisadas, há no trono dos céus, Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá. Ele não perdeu o controle da tua vida, ele não perdeu o controle da tua existência. Aleluia. Você está entendendo isso? Amém? Quem cuidou de você para sempre, sempre foi o Senhor. Eu quero que você entenda que Davi, ele é uma figura, ele é um símbolo. Quando nós falamos tipo é uma sombra. Você olha para Davi como uma sombra, e ele é a figura do Cristo. O Cristo que haveria de vir. E Davi é aquele que arrancou a cabeça do filisteu. Qual filisteu, pastor? Aquele que foi lá e que transpassou a família do Mefibosete. Foi Davi quem enfrentou esse inimigo e o subjugou. Foi Davi que uniu toda a família ali em Jerusalém. Queridos, Deus sempre cuidou de você porque Ele é o seu Pai. Foi Ele que passou lá na cruz do Calvário, que venceu na cruz o poder do inimigo, que tomou os direitos da morte e se assentou no trono, e está hoje a procurar onde é que estão os filhos do reino. Deus está passando os olhos sobre a terra procurando os filhos do reino. E Ele diz: vai lá, Espírito Santo,
vai lá na Filadélfia hoje e traz. Pode trazer os Mefibosetes, para que eu use de bondade por amor com esse povo. Aleluia, glorifica o Senhor Jesus por isso. Aleluias. Sabe o que isso significa, queridos? Que a disposição de Deus é empossar você como filho. É colocar você na posição de filho. E qual será a sua resposta ao rei hoje? Você vai ficar em Lodebar? Você vai permanecer no lugar da sua dor? Ou você vai aceitar ser filho e deixar de se olhar como um cão para se enxergar como um príncipe de Deus? Rejeitando a orfandade, reconhecendo os seus direitos de filho, porque em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Olha, mesmo com tuas imperfeições, mesmo com todos os traumas, mesmo com todas as coisas, com esta sua perna paralisada, manca, que você arrasta ao longo da sua vida, queridos, você é amado por Deus, você é amado pelo Rei, você é amado pelo Rei. Eu quero que nesta noite, em nome de Jesus, pelo mover do Espírito Santo que está no nosso meio, que você desfrute desta alegria de ser filho de Deus, porque existe um lugar na mesa do Pai esperando por você, existe um lugar à mesa esperando por você, e é hora de você voltar para casa, voltar para a tua casa, voltar para a mesa do Pai. E eu quero dizer, queridos, que encontrar o caminho de volta, muitas das vezes inclui encarar o passado, encarar pessoas do passado, passar pelo lugar da dor, encarar o ressentimento, o ódio, o rancor, pessoas que estão aprisionadas dentro do seu próprio coração. Sabe, Deus muitas das vezes vai te levar lá, para que você libere o perdão, para que você deixe para trás, naquele lugar da dor, onde as tuas pernas foram maculadas, onde as tuas pernas ficaram tortas por conta dos traumas. Eu quero dizer a você que perdoar é olhar a ofensa com os olhos espirituais. E queridos, você não será capaz de perdoar sem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não será capaz de perdoar aqueles que te feriram se você não aceitar que você é filho de Deus. Porque perdão não é algo natural, perdão sempre é sobre algo sobrenatural. E isso está estampado na oração do Pai Nosso. Isso está lá na oração do Pai Nosso. Se você não entende a tua filiação divina, se você não entende que você é filho de Deus, você não vai ser capaz de perdoar. E às vezes você está amarrado ainda até hoje, não liberou perdão, porque você ainda não tem consciência de que você é filho de Deus. Porque quando você tem consciência que você é filho de Deus, você recebe esta graça, você recebe esse perdão, você recebe de Deus, e você sabe que você ofendeu a Deus com uma ofensa terrível do seu pecado, mas você foi agraciado com o tesouro da graça, e uma vez que você recebeu este perdão, mesmo você sendo falho, você é capaz de perdoar pessoas que te feriram. Ah, pastor, mas é tão difícil, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que este marido fez ou está fazendo comigo, você não sabe a esposa que eu tenho, você não sabe a mãe que eu tenho, você não sabe o pai. Queridos, cada um, muitas das vezes luta batalhas interiores, com filhos, com pessoas da família, com pessoas próximas que te feriram, mas em nome de Jesus hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui para te capacitar, a deixar este fardo. O Espírito Santo de Deus hoje está te chamando, vem Mefibosete, sai de Lodebar, vem Mefibosete, tem graça para a tua vida, sai deste lugar vazio, abandona este fardo neste lugar, você precisa prosseguir. Até quando a sua vida vai ficar travada nesse ponto? Até quando a tua vida vai ficar estagnada? Você não é um órfão, você não é órfão, você tem um pai, você foi aceito por Deus o Pai, e Ele te posicionou nessa mesa, você agora tem uma nova posição espiritual. Romanos, capítulo 8, diz assim a partir do versículo 12, assim pois irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne,
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não é um escravo, você não é um cão, você não é um manco, você não é paralisado, você é filho de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Não mais um príncipe órfão, mas agora um filho do rei. Eu quero encerrar, queridos, esta noite dizendo que quando Davi, que é o símbolo de Cristo, ele se assentou no trono, ele enviou alguém, ele disse, onde é que estão os príncipes? Onde é que estão os príncipes? Eu quero usar para com a vida deles, de bondade por amor. Bondade por amor. E ele diz, há alguém vivo ainda da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência, usar de bondade, por amor, a memória de Jonatas, o seu pai. E um enviado ali, que para mim aqui parece que ele é o símbolo do Espírito Santo, neste momento, nesse contexto. Ele diz, existe um, tem um sim, existe um lá na Filadélfia, tem um príncipe lá, mas que vive como escravo, está se arrastando no chão a vida toda, em cima ainda das feridas e dos traumas do passado. Existe um rei que se assenta sobre o trono e que deseja visitar o seu povo com bondade, por amor. E aí o rei diz, vai lá e busca, vai lá e traz, porque não vai ficar mais assentado em cima da poeira, não vai ficar mais assentado em cima das cinzas, manda trazer, porque existe uma mesa preparada para eles. Aleluia, manda trazer porque tem uma mesa preparada para esses príncipes, para essas princesas. E assim aconteceu, queridos, o servo ele vai até o Mefibosete e ele vem carregado com aquelas pernas tortas ali por conta das situações que tinham acontecido na vida dele, e ele se chega prostrado aos pés do rei, do Davi, e ele já vai se prostrando. Queridos, abra a sua Bíblia comigo, vamos visitar esta cena porque isso é maravilhoso. Então disse Davi, não temas, usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Fala para si mesmo, coloca a mão assim no seu peito e diga, e te restituirei. Glória a Deus, aleluia. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. E o versículo 11 diz assim, comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Você pode glorificar o Senhor por isso? Essa palavra diz respeito à sua vida, você deveria estar mais empolgado nessa noite. Sabe por quê? O Senhor Deus está dizendo que não mais você vai ficar assentado nesta cinza. Não mais o Senhor quer te ver em cima deste teu trauma. Você está sendo levado para a mesa. Você está sendo levado para a mesa, queridos. Sabe o que aconteceu com Mefibosete? Ele comeu o pão da mesa do rei todos os dias da vida dele. E ninguém mais colocava os olhos nas pernas tortas do trauma da vida dele, porque uma toalha cobria aquela mesa. Eu quero que você entenda que existe uma mesa preparada para a tua vida. E a toalha da graça hoje ela está cobrindo os teus pés. A toalha da graça hoje está cobrindo os teus pés, de modo que as pessoas vão olhar para você e não vão lembrar mais da tua coxeadura, não vão lembrar mais daquela história comprometedora, não vão mais se lembrar dos traumas que envolvem a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, a tua vergonha. Existe uma toalha de graça cobrindo os teus pés nessa noite, Filadélfia. Nós vamos clamar, vem Espírito. Nós vamos clamar, vem Espírito, porque é o Espírito que ativa em nós, é o Espírito que ativa em nós a consciência de filho.